Então, continuamos falando de tramitar os documentos, né? Então, nós falamos já de algum deles e agora nós estamos no duplicatas. A duplicata é o documento que garante o pagamento de uma dívida contraída. É uma cópia da fatura, ou seja, razão do nome da duplicata, que o cliente deve assinar e datar. Cada duplicata corresponde a uma operação e é considerada um título de crédito, porque dá ao emissor ou credor o direito de cobrar a dívida existente. Então, esse que eu trouxe para vocês é um modelo de duplicata, onde é colocado lá o nome do credor, valor, número do título, a data da emissão, o vencimento. E ainda, na duplicata, existem dois quesitos legais, não encontrados na fatura, ou seja, locais apropriados para que o devedor, ou seja, o sacado, ali tem, para vocês verem, tá ali, devedor, preencha com a data e a assinatura, ou seja, o registro das duplicatas. As duplicatas são emitidas que devem ser escrituradas em ordem cronológica e discriminar o número da ordem, a data e o valor das faturas originais. Então, ali tem também a data, né? O número, o vencimento, a assinatura da pessoa que comprou, a praça de pagamento, ou seja, onde a pessoa comprou, né? No caso, a cidade que ela comprou. E depois também, além de discriminar nome, a ordem, a data e o valor das faturas originais, tem que pôr a data de expedição, nome, o domicílio do comprador e outras informações que possam ser necessárias à empresa. Ou seja, muitas vezes a gente compra, vocês eu não sei, mas assim, quando a gente compra tem alguns produtos, quando alguma empresa compra algum produto, por exemplo, um produto de limpeza, só um exemplo, quando eles emitem a nota fiscal, ou seja, quando eles faturam o produto, que é tudo um ciclo, lembra que nós falamos sobre a organização, muitas vezes já vem a duplicata junto com a nota fiscal, ou seja, com o faturamento. E na nota fiscal, ou seja, não tem tantos detalhamentos como na duplicata. Então, na duplicata tem tudo detalhado, mesmo porque cada duplicata, no caso, se for em uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a duplicata é feita uma por vencimento, não é o valor total da compra. Então, a duplicata é feita várias, dependendo de quanto você comprou. Por exemplo, você comprou os produtos de limpeza em 3 vezes, é emitido 3 duplicatas. Tanto que ali fala o número da fatura, então é um número, o valor da duplicata, no caso, um vencimento. Então, por exemplo, se você comprou R$ 1.500 de produtos de limpeza, vão ser 3 duplicatas, ou seja, ali vai ter o número da fatura e vai ser cada duplicata de R$ 500, com a data do vencimento. Então, cada um é preenchido de forma diferente, essas duplicatas. Não é sempre a mesma, tá? Então, as duplicatas são emitidas dessa forma. Nosso próximo agora documento, ou seja, a nota promissória. A nota promissória, então, que nós falamos. A nota promissória é um título de crédito. Lembra que nós já falamos lá atrás sobre o título de crédito também, que é um tramitar de documentos financeiros, que representa uma promessa incondicional por escrito entre 2 partes, assinada por aquele que se compromete a pagar uma quantia de dinheiro a outra parte, ou seja, ao portador da nota promissória em uma data determinada. Ou seja, promissória é uma promessa, né, que vai ter que pagar. Não sei se vocês conhecem, nesse caso, antigamente se usava muito essas notas, tanto que eu trouxe para vocês, comprava-se na papelaria as notas promissórias e usava
para esse fim. Quando, por exemplo, se uma pessoa comprasse alguma coisa de outro, por exemplo, de uma fazenda, comprasse lá um boi, por exemplo. Então, quando ele não tinha dinheiro, fazia uma nota promissória. E daí, na nota promissória, é preenchido a data, o valor, né? Ali o valor é por extenso também, o CPF, o nome da pessoa, a cidade, para quem que era, né, o devedor, tal, o CPF e os documentos. Então, tanto que eu trouxe uma nota em branco para vocês verem o modelo e uma nota preenchida. Então, antigamente, não usava-se duplicatas, nota promissória, não usava nada, usava-se mais essa nota promissória, não usava-se, desculpa, duplicatas, nota fiscal, né, que nós falamos, as faturas, ou seja, faturamento. Então, antigamente, eram essas promessas que faziam. Não sei se vocês, ou acaso vocês perguntem para alguém da família de vocês, se já viram falar nessas notas promissórias. Eu, particularmente, trabalhei no comércio quando era mais nova, na época que eu fiz a faculdade, e a gente utilizava muito. E aí tinha que preencher corretamente. Muitas vezes a gente não preenchia corretamente essa nota promissória, ou seja, colocava só a data que ia vencer e o valor, o nome da pessoa. Se você não preencher direito, o que acontece? Ela não tem validade. Se você preencher corretamente, você pode até protestar a pessoa em cartório, ou seja, judicialmente, mas ela tem que estar preenchida corretamente, conforme mostra o modelo ali. Senão, dessa forma, a gente não tinha como, porque na correria do dia a dia, a gente acabava preenchendo só o valor, o nome da pessoa e a data do vencimento. Muitas vezes a gente preenchia até a lápis. Então, se vocês quiserem até procurar na internet, tem bastante coisa sobre nota promissória, ou seja, também era um documento, né, que era feito dessa forma. Então, a nossa nota promissória, né, esse documento também acaba sendo como um documento que nós estávamos falando, como um documento financeiro também. As cooperativas também, antigamente, com os cooperados, né, ou seja, com os associados, quando não tinha toda essa tecnologia, usava também esse formato de nota promissória, que é muito utilizado ainda. Naquela época se utilizava mais, hoje não usa tanto, né, por causa da tecnologia, já emite as duplicatas, a nota fiscal, tudo por causa dos sistemas, né? Mas também tem gente ainda que utiliza a nota promissória. O cheque. O cheque é uma ordem de pagamento vista em favor do próprio emitente ou de terceiros. O valor do cheque pode ser retirado na agência em que o emitente tem conta ou depositado em outra agência, quando será compensado e creditado na conta do correntista. Ou seja, o cheque só pode ser emitido ao portador, no caso ali que eu trouxe um exemplo para vocês verem um cheque em branco, para aqueles que não conhecem, né? Mas acredito que a maioria já deve ter algum tipo de acesso ou ter visto. Então, o cheque pode ser emitido ao portador, sem indicação ao beneficiário ou com indicação, nesse caso aí está com indicação, ou seja, pode fazer nominal a pessoa que você vai pagar o cheque e também tem inclusive dos valores. A partir de R$100, o emitente é obrigado a indicar o nome, ou seja, porque nesse caso de R$82, se não quiser não precisa pôr, mas a partir de R$100, aí a pessoa é obrigada a colocar o cheque ao portador. Então, é obrigado a colocar o nome. Se for para fazer isso, se for pagar uma pessoa. Se for fazer depósito, você vai colocar o seu nome ali nominal, onde está escrito o nome da pessoa, que você, no caso, se for para você pagar, você põe o nome da pessoa. Se for para você depositar na sua conta, você vai colocar nominal o nome da conta, né? No caso, se for depositar para alguma empresa, para alguma cooperativa. Então, é dessa forma que é colocado
ali nominal ou não nominal no cheque, né? Ou seja, no nosso cheque, que é um outro tipo de documento financeiro nosso.